E aí, como é que você tá? Bom, estamos começando esse novo jeito de trabalhar e nós vamos então ver alguns conceitos a partir de vídeos, tá? Então eu vou começar aqui com vocês com probabilidade condicional. A gente viu em sala, na verdade vai ver, mas faz de conta que já viu. A gente viu na aula on time probabilidade e agora a gente vai fazer Peraí. A gente vai fazer. A gente vai. Uhum. A gente vai fazer probabilidade condicional, tá? No revisional, gente, tá lá na página 121. Se você não assistiu o começo da aula, vai lá. Já tá disponível na PDA, tá bom? A aula de segunda e terça dessa semana. Então você já tem esse começo de probabilidade, né, com alguns exercícios, e agora a gente entra na probabilidade condicional, que aí a gente vai ter casos mais específicos dentro de probabilidade, tá bom? Então vamos lá, ó. O exemplo é o seguinte: dois dados D1 e D2 são lançados, então a gente vai lançar dois dados, tá? E a pergunta quer saber a probabilidade do dado D1 apresentar resultado 2, sabendo que a soma dos pontos nos dados é 6. Então, veja, eu quero a probabilidade do dado D1 ter resultado 2. E o que eu já sei? Que a soma é 6. O que é a probabilidade condicional? É quando a gente põe essa condição, né? Então, sabendo que, dado que... então, você já sabe que algo aconteceu, ou você já sabe que existe uma restrição, e você tem que lidar com ela, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Eu quero saber primeiro assim, ó, quantas são as possibilidades de resultados quando eu lanço dois dados? Me digam aí. Me diga, você. Essa quantidade que nós já vamos falar são os elementos do nosso espaço amostral, né? Então lembrem-se que o espaço amostral é quando a gente tem todas as possibilidades, não é? Quando a gente tem soma de dois dados, 1, 2 e 2, 1, esse parzinho, são casos distintos ou são o mesmo caso? Pensa aí comigo. Elementos do espaço amostral. Então vamos lá responder essa pergunta. O primeiro dado tem 6 possibilidades, o segundo também tem 6 possibilidades, não é? De 1 até 6, então 36 possibilidades ao todo, porque ó, resultado do primeiro dado e resultado do segundo, né? São etapas. E 1, 2 e 2, 1. Será que eles são então o mesmo caso? Vamos responder essa pergunta agora. Vamos imaginar um par ordenado D1, D2, tá? Então, o que saiu no dado 1 eu fui lá e anotei, o que saiu no dado 2 eu fui lá e anotei. Observe as possibilidades, ó. Saindo 1 no primeiro dado, no segundo pode sair de 1 até 6. Saindo 2 no primeiro dado, no segundo pode sair de 1 até 6, e assim sucessivamente. Aqui estão as 36 possibilidades. Então, 2, 1 e 1, 2 são duas coisas distintas dentro desse espaço amostral. Então, eu não posso querer considerar que é a mesma coisa, senão eu vou estar usando menos informações do que o meu espaço amostral tem, tá? Essa dica é muito importante, gente, porque dois dados sendo lançados é um exercício clássico, tá? E especialmente a soma dos pontos nos dados, ok? Então, fique atento aí, fique atenta, porque enxergar essas possibilidades aqui, né? Então, olhar para essa listinha aqui de 1, 1 até o 6, 6, ajuda a gente a não errar bobeira, tá bom? Então, não que você tenha que fazer isso toda vez, mas lembrar dessa configuração. Olha que legal que a gente ganha aqui, isso é um parênteses na questão, tá? Se a gente pegar os elementos dessa diagonal, ó, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, a soma é 7. E tem 6 possibilidades. Qualquer outra soma menor ou maior do que 7 vai ter menos possibilidades. Olha que legal aqui, ó. Então, se eu pego, ó, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, eu tenho 5 possibilidades só, que é a mesma quantidade que se eu pego 2, 6, 3, 5, 4, 4, que é soma 8, tá? Então, se você tiver que fazer uma aposta sobre soma de pontos nos dados, ok? Então, se eu falar assim, gente, vamos lançar dois dados e quem acertar a soma, se eu acertar, vocês ganham 1 ponto, todos, na média. E se você acertar,
Não. Eu fiz tudo errado, gente. Se eu acertar, eu tenho que ter algum benefício, né? Esquece. Eu ia dar um exemplo, mas não rolou. O que eu quero, então, que você fique esperto ou esperta existe a soma 7, que é a soma que mais aparece quando eu lanço dois dados, e qualquer soma menor ou maior que 7 vai aparecer menos, tá? E aí você tem aí no quadro o quão menos, ok? Mas fica bem esperto com isso. Então, a maior probabilidade de soma, quando eu lanço dois dados, é 7. Qualquer outra, menos. Agora, eu vou apostar que a soma vai dar 2. Só se você for muito azarado em soma de dados, e em lançamento de dados e sempre tirar 1. Aí vale a pena você apostar que a soma é 2. Mas a soma 2, ela só acontece em 1 desses 36 casos, né? Assim como a soma 12. Então, são apostas pra gente não fazer, beleza? Não tô incentivando ninguém a apostar, viu, gente? É só exemplo. Bom, então vamos pro problema, tá? Vamos lá pro problema, ó. O que eu quero? Eu tenho um evento que eu vou chamar de evento A, que é o dado D1 apresentar resultado 2. Ok, isso é o que eu quero. E o evento B, que é a soma dos pontos nos dados, é 6. Então, nós temos a probabilidade condicional aqui que a gente representa com esse PA/B, tá? O que é essa probabilidade condicional, então? É a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que o evento B ocorreu, tá? Então, probabilidade de ocorrer A, sabendo que B, tá? Essa é a ideia. E aí, o que acontece? A gente vai dividir a probabilidade de ocorrer A e B, que é a probabilidade da interseção de A e B, sobre a probabilidade de B. Isso é a fórmula, tá? Fórmula. Nós vamos entender o porquê dela, tá bom? No exemplo. Então, vamos lá. Quando eu pergunto quem é o evento A, dá uma olhada aí, ó. O evento A era sair 2 no primeiro dado. Gente, eu me perdi já. Pera aí, deixa eu pegar aqui a cola para não ter que voltar aqui. Isso, no dado 1, apresentar resultado 2. Beleza. Então, o evento A, ele é composto por esses elementos, ó, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Então, no dado 1 saiu o 2. Tá. Mas quando ele fala lá, o evento B é a soma ser 6. Então, lembra que eu falei lá da gente pensar na diagonalzinha, ó? Então, quando eu vou lá olhar, onde é que a soma é 6, né? Então, observa lá comigo, ó. A soma é 6 no 1, 5, no 2, 4, no 3, 3, no 4, 2, no 5, 1. Tá? Então, aqui eu separei qual é o evento A, qual é o evento B. E quando ele me fala, né, então, sabendo que a soma é 6, tá ali a condição, tá? A condição que eu tenho que observar. E o que é a interseção B? É acontecer o A e o B ao mesmo tempo. Então, sair o 2 no primeiro e a soma ser 6. Então, eu só tenho o 2, 4. Pela fórmula, a gente vai, então, dividir, ó, a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B, tá bem? Como a interseção é um caso entre os 36 e o B lá são 5 casos em 36, então a gente tem 1 em 36 sobre 5 em 36, que dá 1/5. Então quer dizer que a probabilidade do dado 1 apresentar resultado 2, sabendo que a soma é 6, é de 1/5, ok? Agora, o que acontece? Aquilo é a fórmula, tá? Agora, vamos entender na prática de onde isso vem, porque nós temos aqui, o evento A, então, é o dado 1 apresentar resultado 2. Onde está isso, né? Onde a gente percebe o dado 1 apresentando o resultado 2? Então, vou lá olhar lá na nossa tabela, é a nossa coluna 2 ali, né? Onde o primeiro elemento para todos ali vale 2. Ok, agora veja aí, ó. Eu tô achando que eu apertei o play aqui pra eu ver, gente, e tá pausado, por isso que eu tô aqui esperando. Agora eu apertei. Então tá aí, ó. Esses são os elementos, tá? Onde o dado 1 apresenta o resultado 2. E onde a soma... Eita, o que eu fiz aqui? Eu ia voltar aqui para quê mesmo? Para lembrar onde que a soma é 6, ó. Então, é naquela diagonalzinha ali que a soma é 6. Então, volto para cá. Ai, gente, eu me perdi. Então, ó, ali estão os elementos. Ai, você deve estar rindo, gente. Ai, mas pelo menos assim, né? Vocês não sentem tanta falta do presencial. Do presencial que vocês querem dizer, assim, o on time, né? Vamos lá, então. Ó,
Esses são os elementos aí nessa diagonal onde a soma é 6. A gente pode considerar que essa diagonal é o nosso novo espaço amostral, isso que é muito legal, gente. Então é assim, ó, ok, existe a fórmula da probabilidade condicional e eu posso usar ela sempre, ok, beleza. Mas eu também posso entender assim, quando o exercício me fala, olha, eu tenho que apresentar, o dado 1 tem que apresentar resultado 2, sabendo que a soma nos pontos dos dados é 6, então, ó, se eu já sei que a soma é 6, eu não preciso pensar em todo o espaço amostral, que são os 36 casos, entende? Se eu já sei que a soma é 6, então o meu novo espaço amostral, que eu deixo aí entre aspas, né, porque eu tô fazendo de outro jeito, né, a questão. Então, eu vou olhar, meu foco agora vai ser, peraí, se eu já sei que a soma é 6, então eu vou olhar só para os números onde a soma é 6. Então, quando eu olho lá, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, o meu espaço amostral tem 5 elementos, percebem? Então, se eu já sei que a soma é 6, então eu vou olhar quantos são os lugares onde a soma é 6. Ah, são 5, ok. E nestes 5, onde o dado 1 apresenta resultado 2. Então, ó, eu não vou olhar em todos os locais que o dado 1 apresenta resultado 2, mas só dentro daqueles 5, enquanto que o dado 1 tem resultado 2. Olha que legal. Enquanto são em um só, que é o 2, 4. Isso é a probabilidade condicional. Então, pronto, ó, 1 em 5. Já era. Você fez o exercício sem precisar ficar pensando, e aquela forma, interseção em cima, a probabilidade bem embaixo, entende? Fica mais fácil e tá correto, tá? Corretíssimo. A gente vai fazer mais um exemplo agora. Então, veja aqui, ó, o enunciado ele vai trazer assim, ó. Tá, é do livro esse, tá? O outro que eu fiz, gente, não é no livro, não é do livro, tá? Então, se você quiser, pega depois no slide que eu vou deixar disponível, ou aqui no vídeo mesmo, mas ele não tem no livro, tá bom? Mas por que eu trouxe ele, né? Porque soma de ponto nos dados é um exercício que cai bastante, então vale a pena, assim, qualquer vestibular que você for prestar, tá bom? Então vamos lá, ó, o R24. Com os algarismos 2, 3, 5, 6, 7, 9, formam-se todos os números naturais de 4 algarismos distintos. Lembra se a gente fez exercícios assim lá no princípio multiplicativo, tá? Ó, ou na permutação. Então tá, ó. 2, 3, 5, 6, 7, 9, eu vou formar números com 4 algarismos distintos. Escolhe-se aleatoriamente um deles e observa-se que ele é ímpar. Qual é a probabilidade dele ser maior que 7.000? Esqueci de pegar a água. Conseguem enxergar aí? A pergunta é, probabilidade dele ser maior que 7.000. Ok. Mas eu não posso olhar para todos os números, porque eu já sei que ele é ímpar. Então aí vem, ó, a probabilidade condicional, porque eu já sei alguma coisa. Então vamos pensar no espaço amostral por completo aqui, olha lá, ó. O número de elementos do espaço amostral é 360, ok? Porque nós temos ali 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O evento A é o número ser maior que 7.000 e o evento B ser ímpar, né? Então eu vou considerar como evento B aquele que eu já sei que aconteceu. O que é a interseção? Ser ímpar e maior que 7.000, tá? Então, vamos lá, ó, observa aqui comigo. Ser ímpar, o que eu vou olhar? Para ser ímpar, eu tenho que olhar lá para a última casinha, não é? Para o algarismo das unidades. Lá eu só posso ter o 3, o 5, o 7 ou o 9, ok? Então tá, tem 4 possibilidades, ok. Haviam 6 números, só 4 ímpares e eu coloquei um deles lá. Dos 6 números eu já usei um, então agora ficam 5 e 4 e 3, ok? Agora, e ele ser ímpar e maior que 7.000? Aí, o que eu vou pensar? Peraí, tem que ser ímpar, então eu tenho que cuidar da casinha das unidades, mas tem que ser maior que 7.000, então eu também tenho que cuidar da casinha da unidade de milhar, né? Então, a primeira e a última aqui. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado, gente? Se eu vou primeiro para o ímpar, o que acontece? Como tem que ser maior que 7.000, se eu venho para o ímpar aqui e eu tiver utilizado, por exemplo, o 9, então o 9 não poderia estar lá na primeira casinha, percebe? E eu teria que separar em casos. Então, tem exercício que a gente de fato vai ter que separar em casos, mas aqui, olha que interessante. Como tem que ser maior que 7.000,
só poderia ser o 7 ou o 9 aqui na primeira casinha, percebe? Então, é mais fácil eu começar por essa restrição, já que eu não posso ter nem o 2, nem o 3, nem o 5, nem o 6 aqui. Então, eu começo por essa restrição, ó. Aqui eu tenho que ter o 7 ou o 9, não tem duas possibilidades. Aí eu vou lá para ser ímpar. Eram 4 ímpares, mas eu já usei ou o 7 ou o 9, né? Então, já usei um, ficaram 3 ímpares. Eram 6 números, eu já usei um em cada ponta, ficaram 4 e 3, ok? Bom, então o que nós temos, ó? Nós temos que a probabilidade de ocorrer A, sabendo que o B ocorreu, vai ficar, então, probabilidade de A interseção B, que é 72 sobre, quanto? 240, não, 72 sobre 360, me perdi toda. Probabilidade de B, que é 240 sobre 360. Ok? E aí, no fim das contas, fica 72 sobre 240, que simplificando por 24, ficou aí. Saiu da página aqui, mas ficou 3 décimos. Ah, fazendo a conta, né, gente? Bom, então tá. Vamos pensar sem precisar da fórmula, tá bom? Então, olha lá, ó. Eu já sei que é ímpar. Então, ao invés de pensar que eu tenho 360 números no meu espaço amostral, eu vou pensar nesse meu novo espaço amostral, que é ímpares. Então, eu tenho 240 ímpares, e quantos eu tenho que são ímpares maiores que 7.000? 72. Então, 72 de 240, simplifiquei, já era. Ok? Então, não se sintam presos à fórmula da probabilidade condicional, tá? Entenda o que ela está fazendo, porque aí a questão fica mais simples de fazer. Sabe questão típica disso daqui? É aqueles exemplos assim, por exemplo, ó. Dá lá uma tabela que tem homens, mulheres e sei lá. Vou usar até um exemplo que tem no enunciado aqui. Acho que, se não me engano, é fumantes e não fumantes. Quer ver? Na questão 57. Não é não, porque 57 é homens, mulheres, brasileiros e argentinos. Então, o que acontece? O exercício vai fazer assim, ó. Qual é a probabilidade de ser um homem sabendo que é da Argentina? Percebe, ó? Então, peraí, tem que ser homem, beleza. Mas se eu já sei que é da Argentina, eu não preciso olhar para todo o grupo, eu vou olhar só para a Argentina. Entendem? Então, essa é a ideia da probabilidade condicional. É a gente já focar naquilo que eu já sei que aconteceu. Beleza? Continuando, então, ó. Quando o A e o B são eventos independentes, tá? Então, um não interfere no outro, tá? Já que a gente vai entender um exemplo que isso quer dizer. O que acontece é que a probabilidade condicional de ocorrer o A sabendo que o B ocorreu, se eles são independentes, então o A ocorrer sabendo que o B ocorreu, não faz diferença se o B ocorreu ou não, ok. Então a gente diz que a probabilidade do A sabendo que o B ocorreu é a própria probabilidade do A. O que acontece? Se a probabilidade de A sabendo que o B ocorreu é igual à probabilidade de A, olha o que fica, gente, que coisa mais linda. Fica que a probabilidade de A é a razão entre a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B, ou seja, a probabilidade da interseção é PA vezes PB. Lembra quando você fala assim, E multiplica? Ok, o E multiplica, mas veja aqui que bonito, né? De onde sai esse E multiplica? Então, o E multiplica sempre? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se uma interferir na outra, a gente tem que usar o que a gente acabou de fazer. Agora, se não, né, por exemplo, já vou pôr o exemplo aqui, daí a gente já vê, tá? Mas aqui nós ganhamos aqui, então, probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Isso se esses eventos forem independentes, ok? Vamos ver o exemplo. O exemplo. Joga-se um dado, também é do livro, tá? E ao mesmo tempo lança-se uma moeda. Qual a probabilidade de dar resultado maior que 4 no dado e sair coroa na moeda? Bom, então aqui nós temos o E, percebe? Probabilidade da interseção vai ser o produto das probabilidades. Então, aqui, ó, maior que 4 no dado, fiquem atentos, ó, maior que 4 é 5. Né? Se eu tiver nos reais, é qualquer coisa maior que 4, né? 4,00000000001 e por aí vai, um monte de zero nesse meio, então não dá para dizer quem é o primeiro número maior que 4 nos reais, mas dentro dos naturais, que é o nosso contexto, sim, né?
Dentro dos naturais, ainda mais especificamente que é no dado, né? Então, é de 1 até 6 e ponto. Então, tá, ó, maior que 4 é 5 ou 6. Então, são 2 em 6. Beleza. Coroa na moeda. Cara ou coroa, certo? 2 é o meu espaço amostral, 1 em 2. Então, o que eu tenho? Probabilidade de uma coisa e outra é o produto, ficou 1/6. Ok, de boa, né? Agora, e resultado maior que 4 no dado ou coroa na moeda? O que a gente aprende, né? No E multiplica e no OU? Ah, muito bem. Você respondeu, né? Soma. Isso, muito bem. Então tá. O que nós vamos fazer aqui então? Somar probabilidade de sair maior que 4, que é 2/6, com a probabilidade meio. E já era, fechou? Tchauzinho pra questão. Pausa, nós vamos para outro exemplo e depois a gente volta aqui, tá bom? Numa urna, 10 bolas numeradas de 1 a 10. Em outra urna, 6 bolas, cada uma com uma letra, de A até F. Aí vem a situação. Retira-se uma bola de cada urna e a pergunta é: qual é a probabilidade de se retirar número menor que 8 na primeira ou vogal na segunda? Então, olha o ou aí, tá? Beleza, então vamos lá. Eu tenho a urna 1, tenho a urna 2, certo? E vamos lá. Se na urna 1 tem 10 elementos e eu quero tirar menor que 8, então menor que 8 vai ser de 1 até 7, ok? Então, 7 em 10. Na segunda urna tem letras e eu quero retirar vogal. Ó, se é de A até F, minhas vogais são A e E, então 2 em 6. Fechou. Então, quando eu quero retirar ou, né, uma ou outra, eu vou lá pensar que se o E multiplica o ou, soma. Tá bom, então eu vou pegar 7/30 mais 1/3. E quando eu somo 7/30, 7 décimos, de onde tirei 30, gente? 7 décimos mais 1/3, eu vou lá fazer minha MC, aí sim o denominador é 30, né? E aí quando eu faço, ó, 30 por 10 dá 3 vezes 7, 21, 30 por 3 dá 10 vezes 1, 10. E ficou 31/30. Eita, bugou aí, né, gente? Por quê? Como é que a probabilidade deu maior que 1? Então, primeiro, a probabilidade é um número maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Tá, então aí já temos um problema. Mas segundo, gente, nem faz sentido ser maior que 1. Ou mesmo que desse 1, não faria sentido, porque pensa comigo, ó. Na primeira urna, até que eu tenho bastante elementos que funcionam, que são 7 em 10, né? Então, é uma probabilidade alta. Mas na segunda, são só 2 em 6. Como é que quando eu somar essas possibilidades, eu vou ter algo tão perto de 1, né? Mesmo que não tivesse dado maior que 1, tá? Então, não faria sentido ser um valor tão perto de 1, porque lembra? Probabilidade quando dá 1 chama-se evento certo. Então, quer dizer, é 100% de chance de acertar. Isso é, o 100% de chance significa 100% 1, tá? Então, tem coisa errada aqui. Qual é a coisa errada aqui? Ah, e agora vocês escreveriam no chat, hein? Ou no chat. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente faz união, lembra lá dos conjuntos, quando a gente faz as bolinhas lá, tem lá o conjunto A, tem lá o conjunto B, e a gente faz a união deles. O que a gente tem que fazer? Lembrou? Lembrou? A gente soma os elementos de um com os elementos do outro, mas tem que tirar a interseção. Por quê? Porque a interseção foi contada lá naquele conjunto e foi contada no outro. Então, eu tenho que tirar. Então, olha que legal. Aqui é a mesma ideia. A probabilidade da interseção aqui é sair menor que 8, né? E sair vogal, tá? Isso dá 7/30. Então, esse 7/30 acabou sendo contado nos dois casos, quando eu faço só a soma. Então, por isso eu tenho que descontar, para ele ser contado uma vez só. Então, eu desconto. Olha que legal, já tinha pensado na palavra desconto? Ó, que lindo. Bem, então vamos lá. O que fica, então? 21/30 mais 10/30 menos 7/30. E aí a gente chega em 24/30, simplificando por 6, 4/5, ok? Então, veja, é uma probabilidade alta, 80%, mas não é maior que 1, ok? Então, quando a gente tem que fazer a união, a gente precisa cuidar da interseção. Então, o que nós temos aqui, ó, a probabilidade da união, eu somo as probabilidades e tiro a probabilidade da interseção delas, ok?
Então, lá naquele exemplo, vamos voltar, ó, quando eu falei da moeda. Cadê você, filho? Vem aqui. Cadê? Nossa, que lerdeza. Aqui. Então, ó, resultado maior que 4 no dado ou coroa na moeda. Então, veja, ó, maior que 4 no dado, 2/6. Coroa na moeda, meio. Mas eu tenho que tirar aquele 1/6 que é a interseção, ok? E aí já era, eu tenho a probabilidade de ser maior que 4 no dado ou coroa na moeda. Lembrando, gente, que o ou aqui não é excludente, tá? O que é isso? Quando eu falo sair maior que 4 ou coroa na moeda, pode ter saído maior que 4 e coroa na moeda. Por isso que a gente usa a interseção também, tá? Então não é uma coisa ou outra separadamente. Agora, o que a gente ganha? Se o A e o B não têm interseção, tá? Se a interseção é um conjunto vazio, a gente fala que A e B são mutuamente exclusivos, tá? Ou são conjuntos disjuntos, tá? Eles não têm interseção. Então, quando não tem interseção, eu vou lá e vou somar a probabilidade do A, a probabilidade do B e tirar uma interseção que não existe, então fica só a soma. Então, tem exercício de probabilidade que vai ser só somar um com o outro, né? Quando for o ou. Mas isso é se não tiver interseção. Se tiver interseção, você tem que tirar a interseção. Entenderam a ideia? Então, assim, eu posso então lembrar da fórmula completa, tirando a interseção. Aí se eu tô fazendo um exercício, mas não tem interseção aqui, não dá pra acontecer os dois ao mesmo tempo. Ok, então não tenho que tirar, vai tirar 0, então não tenho que fazer, tá bom? Fica mais fácil pra você não esquecer da fórmula da interseção, tá? Porque aí fica mais perigoso, você vai errar a questão. Tá bom, então vamos ver mais um exemplo aqui pra gente fechar. Já tá dando a meia hora. É o R26. Então a gente tem aqui, ó. Um jogador de tiro ao alvo costuma acertar 3 em cada 5 tiros, ok? E aí, pergunta, qual a probabilidade dele acertar pelo menos um? Nossa, não li inteiro, gente, peraí. Em 2 tiros consecutivos, qual a probabilidade dele acertar pelo menos um, tá? Então, vamos lá. Ó, se ele acerta 3 em cada 5, a probabilidade dele de acerto é 3/5. E a probabilidade de erro é o complementar disso. Gente, que delícia! Lembre-se que se eu tenho uma probabilidade e o complementar, a soma tem que dar 1, tem que dar 100%, tá? Probabilidade de chover é complementar da probabilidade de não chover, por exemplo, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Se eu quero que ele acerte pelo menos um, então ele pode acertar os dois, acertar o primeiro e errar o segundo, ou errar e acertar. Não é a mesma coisa? Não, tá? Errar e acertar, acertar e errar, são coisas distintas, tá? É igual o exercício de nascer homem e nascer mulher, né? Sei lá, probabilidade lá de nascimento. Eu tenho que pensar mulher e homem ou homem e mulher, tá? Tenho que pensar os dois casos. Então vamos lá, isso aplica lá na biologia, tá bem? Então o que nós temos aqui, ó? Probabilidade de acertar os dois. 3/5 vezes 3/5. Ok. Acertar um e errar o outro. 3/5, 2/5. Errar e acertar. 2/5, 3/5. Mas e aí, o que eu faço com esses 3 valores aí? Somo. Muito bem. Por quê? A probabilidade dele acertar pelo menos um é ele acertar os dois, ou errar e acertar, ou acertar e errar. Vice-versa. Né? Então, quando eu somo as probabilidades, eu tenho a união. Aí veja aqui, ó, não tem que tirar a interseção, porque não tem interseção. Porque se acontecer o primeiro caso, não acontece o segundo. Se acontecer o segundo, não acontece o terceiro, nem o primeiro. Entendem? Então, aqui eles são exclusivos, porque acontecer um caso, não vai ser possível acontecer o outro. Entenderam a ideia? Então tá. Mas aí você que tá assistindo, já pensou em algum jeito diferente? Me conte. Sim. Então vamos lá. O único caso que eu não quero é o erro e erro, não é? Então, ao invés de somar os 3 casos que me interessam, eu posso fazer o total, que é 100%, menos o único caso que não me interessa. Gente, olha que delícia, olha que fofura. Então, vamos lá. Quando eu faço, ó, erro e erro, né? Qual é a probabilidade de errar e errar? 2/5 e 2/5, né? Então, 2/5 vezes 2/5, que dá 4/25.
E aí, o que eu quero? Que isso não aconteça. Eu não quero que ele erre e erre. Então, o que eu vou fazer? A probabilidade total, 100%, 1 menos o 4,25 avos, que dá 21,25 avos. Que coisa mais linda e bem mais fácil. Agora, professora, tanto faz, né? Nem foi tão diferente assim. Bom, nesse não, mas se fossem 3 tiros e eu tivesse que acertar pelo menos um, o que acontece, gente? A gente ia ter que fazer uma soma de vários casos, tá? Ai, que susto, apareceu aqui que vai ter outro arquivo. Nossa senhora, desesperei, gente. Então, o que acontece? Eu teria 3 acertos, teria que ter 2 acertos e um erro. Só que podia ser esse erro, ou esse erro, ou esse erro. Podia ter 3 acertos. Eu já falei 3 acertos. 1 acerto e 2 erros. Mas daí podia ser 2 erros assim, 2 erros assim, 2 erros assim. Então, eu teria que somar todos esses casos. Ao invés de erro, 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 e tirar de 100%. Ai, querido, gente, percebe? Então, fica essa dica e tem uma questão do Enem, assim, se eu não me engano, aí entre os próximos desse capítulo mesmo, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro, que a aula fique legal. Depois vocês comentem comigo, tá? Escrevam no PDA se acham que esse esquema ficou bom. Esse eu já tinha preparado, já tinha gravado a tela e tô fazendo a explicação. Eu vou testar um outro agora, que é fazer ao mesmo tempo, né? Gravar a tela e gravar o áudio ao mesmo tempo. E depois vocês me dizem aí o que vocês acharam, o que vocês acham que ficou melhor e pra gente seguir, tá bom? Gente, um abraço pra vocês, muita saudade, um grande beijo aí. O próximo vídeo é de triângulo de Pascal e binômio de Newton. Delícia! Beijo, gente!